Olá, futuros aprovados! Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre imunização. E para entender um conteúdo tão vasto, nada melhor do que iniciar pelos fundamentos da imunização. Primeiramente, vamos aprender sobre alguns conceitos importantes. A vacina adsorvida é composta pelo antígeno mais adjuvante. Vacina dissolvida, pense em adjuvante. Já a vacina conjugada também é composta por antígeno, porém ligado a uma proteína. O adjuvante é uma substância que aumenta a resposta imune e é utilizado em vacina com micro-organismos inativados, sendo o mais utilizado os sais de alumínio. O antígeno é uma parte do agente patogênico que serve como estímulo para a produção do anticorpo. Então, vamos entender o que é um anticorpo? Eles são globulinas, uma classe de proteínas que podem ser encontradas nos fluidos corporais e no soro, e são respostas ao estímulo com o antígeno. Agora, vamos diferenciar os conservantes dos estabilizantes. Os conservantes são aditivos que previnem ou adiam os estragos dos imunobiológicos. Já os estabilizantes são nutrientes adicionados nas vacinas atenuadas para manter o agente contido nelas vivo. Sobre os tipos de imunidade, temos a inespecífica, também chamada de natural ou inata, que não necessita de contato com o agente infeccioso e utiliza mecanismos de defesa do próprio organismo. Possui como mecanismos as barreiras corporais, os fatores séricos e teciduais e o processo de fagocitose. As principais barreiras são as físicas, por exemplo, a pele e mucosas, e as fisiológicas, como as glândulas salivares, o ácido gástrico, a motilidade intestinal e a acidez urinária. Com relação aos fatores séricos e teciduais, temos o sistema complemento, formado por proteínas que participa das defesas inata e adquirida, e o interferon, que também é um conjunto de proteínas que possui como função reduzir a replicação viral e evitar novas infecções. E por último, a fagocitose, que nada mais é do que o processo de digestão intracelular. Se você está gostando desse vídeo, já curte para não esquecer no final e também ativa o sininho para o YouTube sempre te lembrar quando tiver vídeo novo. Por outro lado, a imunidade específica, também chamada de adquirida ou adaptativa, depende necessariamente de cada agente infeccioso ou antígeno. Ela pode ser de dois tipos, a humoral, mediada por linfócitos B, que iniciam a produção de anticorpos específicos. Para a imunidade humoral, pense em o humor faz bem. A imunidade celular está relacionada com os linfócitos T, que produzem as células de memória. Para a imunidade celular, pense em o celular tem memória. Quando a imunidade inespecífica não for suficiente, a específica será desencadeada através dos linfócitos B, com a produção das globulinas, sendo produzidas primeiramente o IgM e depois o IgG, que pode permanecer por longos períodos. E com os linfócitos T, que na primeira exposição ao agente produzirão células de memória. Essa é a resposta primária. Na resposta secundária, sempre que houver contato com o agente, as imunoglobulinas específicas serão produzidas. Essa resposta será mais rápida e potente, devido às células de memória formadas na resposta primária. A imunidade específica pode ser classificada em ativa, caracterizada por anticorpos específicos, e produz uma imunidade duradoura. Já a passiva é uma imunidade imediata e transitória. A imunidade ativa pode ser adquirida de forma natural ou artificial, sendo a primeira decorrente da doença com ou sem sintomas, e a segunda por meio das vacinas. A passiva também pode ser adquirida de forma natural ou artificial, onde a natural ocorre pela via transplacentária e pela amamentação, e a artificial fica por conta do soro ou imunoglobulina
e dos anticorpos monoclonais. Vamos falar agora sobre os fatores que influenciam a resposta imune. Primeiramente, eles podem ser relacionados ao vacinado, como, por exemplo, a idade, onde no primeiro ano o sistema imune do bebê está em formação e os anticorpos maternos podem interferir na sua imunidade. Na gravidez, as mulheres não devem fazer uso de vacinas vivas. Já a amamentação geralmente não possui contraindicações, com uma ressalva para a vacina contra a febre amarela, que deve ser adiada até os 6 meses e, se for necessária, suspender a amamentação por 28 dias e, no mínimo, 15 dias. Quando ocorrerem reações anafiláticas, as próximas doses da vacina em questão não são recomendadas. Outro fator é a imunodepressão, onde, nesse caso, os indivíduos não devem fazer uso de vacinas vivas, pelo risco de contraírem a doença. E, por último, o uso de antitérmico profilático não é recomendado, pois podem reduzir os anticorpos produzidos. Ele pode ser recomendado antes da vacina DTP, DTPA ou da Penta, quando em doses anteriores ocorreu convulsão, febre maior que 39,5 graus ou choro incontrolável. Os fatores também podem ser relacionados à vacina. Em relação à via de administração, o uso da via não recomendada pode reduzir a resposta imunológica. Uma exceção a essa regra é a vacina contra a influenza, onde a via padrão é a intramuscular. Porém, em casos de uso de anticoagulante ou discrasias sanguíneas, a via subcutânea deve ser a escolhida, devido ao risco de sangramento. Falando sobre a dose e esquema, vacinas inativadas necessitam de múltiplas doses. Já vacinas vivas atenuadas, em geral, possuem dose única. Isso é explicado pelo fato de que essas últimas possuem um poder imunogênico maior quando comparado às primeiras. E, por último, os adjuvantes, que são substâncias adicionadas às vacinas com o objetivo de aumentar a resposta imune. São utilizados nas vacinas com micro-organismos inativados e não são usados em vacinas com micro-organismos vivos. Agora que aprendemos a base dos fundamentos imunológicos, vamos treinar um pouco? A primeira questão é da prova de técnico de enfermagem da Prefeitura de Areias. Você pode pausar a tela e tentar responder. A questão quer saber qual tipo de imunidade gerada pela vacina. A letra A está incorreta, já que a imunidade ativa naturalmente adquirida é obtida pela doença com ou sem sintomas. A letra B diz que a vacina gera imunidade ativa artificialmente adquirida, e ela está correta. Portanto, nosso gabarito é a letra B. Vamos apontar o erro das próximas. A imunidade passiva naturalmente adquirida está relacionada à via transplacentária e à amamentação. E a imunidade passiva artificialmente adquirida é através de soro e imunoglobulinas. Nossa última questão é da prova da EBSER de 2016. Ela pede para marcarmos a alternativa correta sobre a imunidade específica e inespecífica. A letra A está incorreta, pois possui o elemento distrator único, já que a imunidade inespecífica possui outros componentes além da pele e mucosas, como as barreiras fisiológicas. A letra B descreve a imunidade específica e não a inespecífica. A letra C, a imunidade inespecífica, necessita de estímulos prévios. Errado! Quem precisa de estímulo prévio é a imunidade específica. E a letra D, incorreta, pois quem possui período de latência é a imunidade específica. Portanto, o gabarito correto é a letra E, já que a imunidade inespecífica é constituída de mecanismos bioquímicos e celulares já presentes no organismo antes mesmo de iniciar o processo infeccioso. Fica ligado que o próximo lançamento será o fichário de imunização, que estará recheado dos tópicos mais relevantes para as provas. Posso garantir que ele está ficando sensacional. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. E não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais.